Olá, curiosos verdes, tudo bem com vocês? Hoje eu trouxe um tema introdutório a um tema muito perguntado, que são os créditos de carbono e créditos de plástico. Porém, para entender tudo isso, a gente precisa voltar um pouquinho no tempo e entender o background desse assunto. Basicamente, todo esse assunto começou em 1990, quando o IPCC, que é o Intergovernmental Panel on Climate Change, trouxe a necessidade da redução dos gases de efeito estufa na atmosfera. E a partir de então começou a ser discutido o assunto de forma ainda um pouco lenta. Em 1997, foi estabelecido o Protocolo de Kyoto entre os países, onde se previa a redução de 5,2% das emissões nos níveis de 1990. Ou seja, pegava-se o nível de 1990 e tinha que se reduzir 5,2% dessas emissões. Até então, estava tudo certo, os países se comprometeram a realizar e cada país tinha metas e objetivos diferentes visto o seu desenvolvimento econômico. Porém, o acordo só entrou realmente em vigor em 2015. Mas, durante todo esse processo, em 2012, na COP18, o prazo que era até então para finalização em 2018 foi estendido para 2020, porque viu-se que não se atingiria aquele objetivo até 2018, que era o prazo. Porém, em 2015 foi lançado o Acordo de Paris, que substituiu o Protocolo de Kyoto. Então, aquela meta do Protocolo de Kyoto foi substituída por uma nova meta, que seria manter a variação de temperatura global em, no máximo, 2 graus Celsius. E hoje essa é a meta que a gente tem. Então os países buscam sempre trabalhar para que a variação de temperatura não passe de 2 graus Celsius, ou seja, a temperatura média global não pode subir mais do que 2 graus Celsius, com o objetivo de não subir mais do que 1,5 graus Celsius. O Acordo de Paris estabeleceu isso. Porém, como os países controlariam as suas emissões? Essa começou a ser uma discussão muito recorrente. Então, surgiu o GHG Protocol, que basicamente GHG significa Greenhouse Gases, que são os gases causadores de efeito estufa, que hoje são amplamente conhecidos. Partes são dióxido de carbono, óxido nitroso, metano, clorofluorcarbonos. Então, esses são os mais conhecidos e mais discutidos. E o GHG veio com métodos para se mensurar essas emissões e colocar isso em relatórios. Atualmente, o CDP, o Carbon Disclosure Project, ele trabalha reunindo esses dados e apresentando de uma forma mais clara para decisões estratégicas. Então, baseado no GHG Protocol, ele trabalha elaborando esses dados que são fornecidos pelas empresas. O GHG Protocol estabeleceu 3 escopos principais das emissões. O escopo 1 está relacionado às emissões diretas das empresas, ou seja, as emissões associadas aos transportes da empresa, aos transportes próprios, das empresas, as emissões associadas aos processos produtivos como um todo e as emissões diretas causadas pela produção, como eu disse, o processo produtivo. O escopo 2, ele está relacionado à compra de energia. Então, o que você emite com ar-condicionado, com o aquecimento das salas, com toda a compra de energia para luz, para tudo que for necessário realmente energia. Então, o escopo 2 está associado a essa utilização da energia, as emissões associadas a ela. O escopo 3, ele não é um escopo obrigatório. Os escopos 1 e 2, para quem é participante do GHG Protocol, ele é obrigatório. O escopo 3 não, ele é opcional, porém é um escopo muito importante. Ele é um escopo voltado para as partes terceiras associadas à empresa. Então, por exemplo, os funcionários, quanto eles gastam, quanto eles emitem, indo trabalhar e voltando, as frotas terceirizadas, todos os processos que são terceirizados entram nesse escopo 3. E por que ele é tão importante? O escopo 3 ele pode representar uma grande parcela das emissões da empresa. Existem muitas empresas que compram praticamente tudo terceirizado. Então, todo o transporte é terceirizado, todo o transporte de funcionários é terceirizado, industrialização de alguns materiais são terceirizados. Então, é extremamente importante levar em consideração o escopo 3 também. Sendo assim, sempre que avaliarmos as emissões de uma empresa, é importante ter essa clareza dos dados, de o que está sendo considerado como emissão, quais emissões essa empresa está levando em conta para contabilizar no seu balanço de carbono. E esse balanço final dos escopos 1, 2 e 3 é o que a gente conhece como pegada de carbono. Então, sempre que a gente ouve o termo pegada de carbono, está relacionado a esse conjunto de escopos que são analisados pelo GHG Protocol. Então, basicamente, ele controla como as empresas calculam, ele direciona como as empresas devem fazer as suas apresentações e como padronizar essas apresentações das emissões de carbono. E o CDP atua ajudando as empresas a apresentar isso de uma forma mais clara, de uma forma mais estratégica. A dúvida também muito recorrente sobre esse assunto são sobre os termos Carbon Neutral, Net Zero, Offset, o que tudo isso significa. Climate Positive, Climate Negative, Carbon Positive, Carbon Negative.
O que tudo isso significa? Como que a gente interpreta tudo isso quando as empresas apresentam pra gente? Somos uma empresa net zero ou somos uma empresa carbon neutral? Como entender tudo isso? Quando uma empresa é carbono neutro ou carbon neutral, significa que essa empresa continua emitindo carbono, porém existem hoje meios, que são os créditos de carbono, que nada mais são do que empresas que conseguem capturar mais carbono do que emitir. Então, se a empresa captura esse carbono e não emite, ela tem um crédito de carbono. E esse crédito é comercializado. Isso a gente vai ver em um vídeo mais específico, mas já adiantando, esse crédito é comercializado e pode ser comprado por essa empresa que emite, para ela equalizar aquilo que ela emite com o que a outra empresa deixou de emitir. Então, basicamente, é uma ferramenta, um mecanismo que as empresas têm de compensar as suas emissões. Isso é chamado de offset de carbono também. Então, basicamente, a empresa Carbon Neutral é a empresa que faz essa compensação. A empresa Net Zero, que a gente vê muitas estratégias, né, focadas no Net Zero, ela pensa não só no carbono, mas também em todos os gases de efeito estufa. Então, é um CO2 equivalente que a gente chama. Então, ela tem que deixar de emitir todos esses gases de efeito estufa. E para isso, ela não deve compensar a sua emissão, mas sim trabalhar com tecnologias que reduzam a emissão e consigam capturar carbono. Então, tem muita estratégia dos carbon sinks, que são bolsas que a gente chama de carbono, que guardam esse carbono e conseguem capturar esse carbono e deixar ele guardadinho embaixo da terra. E isso a gente vai ver mais pra frente também, é uma estratégia muito utilizada para o Net Zero e ajuda nessa captura de carbono e neutralidade das emissões. Então, basicamente, o Net Zero, ele deixa de emitir e ainda consegue capturar e ter esse equilíbrio do seu carbono, ou seja, emite muito menos e chega praticamente numa emissão zero, porque ele tem ali a captura do carbono e uma emissão muito baixa que é compensada por essa captura. Então, basicamente, o Net Zero é isso. Não existe uma compensação com créditos, é toda uma mudança na estratégia para realmente reduzir as emissões de carbono. O que é o Climate Positive? Basicamente, é a empresa que consegue manter a captura de carbono maior do que a emissão. E é o mesmo para o Carbon Negative, que então você consegue capturar o carbono e ficar com um saldo negativo de emissão. Por isso que ele é Carbon Negative. Carbono negativo, né? Então a gente pega o carbono e consegue ter essa captura. Quando a gente fala de captura de carbono, existem algumas maneiras, né, de ter essa captura. Não é uma captura real de você prender o carbono. Em alguns casos sim, né? Como eu citei, os sinks de carbono, que são essas bolsas que armazenam o carbono. Mas existem outras tecnologias que permitem também, por exemplo, você pegar um material que emitiria e transformar ele num outro material. Você tem essa captura desse carbono do ambiente e transformação num novo material. Então, existem diversas maneiras, diversas tecnologias que hoje estão nascendo voltadas para o Net Zero, né, para contribuir. Então, a gente vai ver esse cenário mudando ao longo dos próximos anos e são estratégias extremamente importantes, tá? A gente tem o hidrogênio verde também vindo bem forte para contribuir com essa estratégia. Então, agora vocês já conhecem os termos principais, o Net Zero, o Carbon Neutral, já conhecem o GHG, já entenderam um pouquinho desse processo. Então, em resumo, o GHG, ele padroniza todas as emissões que são atualmente, majoritariamente declaradas a partir do CDP, que é um relatório, né, que mostra as emissões das principais empresas. E a partir desse cálculo da pegada de carbono, as empresas conseguem atuar nas suas estratégias, sejam elas de Carbon Neutral, Net Zero ou Carbon Negative, enfim, na estratégia que melhor encaixar para aquele tipo de indústria e para aquela empresa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve eu volto com mais sobre os créditos de carbono, os créditos de plástico, para vocês entenderem um pouquinho mais desse mercado que está crescendo muito. E a gente volta a conversar sobre esse assunto extremamente interessante. Espero que vocês tenham gostado.